Então, pessoal, para a alegria de todos, tá vendo? Já estamos falando de uma emoção, vamos falar sobre as emoções. E o livro cita uma coisa bastante interessante, que ele fala assim: o homem não pode provocar o crescimento, mas ele pode gerar as condições favoráveis para tanto. O crescimento é sempre inconsciente, seja ele físico, intelectual ou espiritual. E assim cresce o amor, pois ele não pode ser criado, nem manufaturado, nem comprado, ele deve crescer. A evolução é uma técnica cósmica de crescimento. Você vê que toda a vida, né, isso confirma que toda a vida ocorre no nosso interior e não no exterior, né? O exterior é só um reflexo. Bom, a nossa agenda, ela vai ser longa, isso daqui não vai ser uma apresentação só, talvez duas ou três, porque tem bastante coisa para se falar sobre as emoções. Então a gente vai primeiro falar, definir, né, os tipos de emoções que tem. O Flávio perguntou, mas quais são as emoções? Nós vamos discutir um pouquinho sobre talvez sejam as piores emoções que o ser humano tem e que atrapalha todo o desenvolvimento, principalmente espiritual, que é o medo, a vergonha e a culpa. Como é que as emoções se interrelacionam? Exatamente o que vocês estavam discutindo, que a Neuza falou, qual é a diferença entre emoções e sentimentos? E o que são as sensações dentro de tudo isso, né? E aí o bacana é que nós vamos ver as emoções e o medo na perspectiva do livro de Urântia, para que a gente possa entender exatamente o porquê que nós temos emoções e qual que é o papel das emoções na nossa vida, o quão importantes são essas emoções, apesar de, quando não bem educadas, nos trazem uma série de problemas. Vamos discutir um pouquinho a cultura do medo na sociedade atual. Vocês sabem bem que, né, o livro de Urântia nos fala que o medo, um dos nossos grandes trabalhos é o dominar o medo para que o ajustador possa efetivamente fincar uma bandeira conosco e poder se comunicar com a gente. Então, a cultura do medo ela está espalhada no mundo todo e isso evita as pessoas a ter um acesso maior ao próprio ajustador do pensamento. Quais as telas de proteção que a gente tem? Quem paga o preço de todas as emoções é o corpo, né? Porque ele que acaba pagando o preço. As emoções vêm do corpo, né? Elas vêm da química corporal, elas vêm do mundo animal. E aí, no fundo, quando você passa medo, ansiedade, quem paga o preço é o corpo, porque é um sofrimento. Como é que a gente lida com os nossos três cérebros? O instintivo, o emocional e o mental. E depois a gente vai discutir um pouquinho técnicas para lidar com as emoções e o medo, que isso é muito importante para nós, né? Então, primeira parte, as emoções. Se vocês tiverem dúvida, cortem, a gente conversa, tá? O que são emoções? As emoções são caracterizadas como sensações físicas ou emocionais sentidas pelo ser humano, provocadas por algum estímulo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. É obviamente que são através das emoções que nós nos relacionamos com o mundo, dos sentidos, né? E esses sentidos nos trazem informações que nos causam emoções. Se vem um bicho, alguma coisa nos atacar, o sentido através da visão capta a visão, capta a vinda daquele animal, e a sua emoção de medo faz com que você tenha uma reação. São as emoções que permitem que uma pessoa reaja de uma determinada forma diante de algum acontecimento de maneira muito pessoal, pois elas podem ser sentidas de forma diferente por cada pessoa. Alguns têm mais medo, alguns têm mais ansiedade, alguns têm mais raiva. Então, para cada sensação, para cada acontecimento da vida, cada pessoa reage de uma forma diferente. Obviamente que de acordo com a sua personalidade, com a sua educação, com a sua genética, né? E de acordo com a emoção vivida, podem acontecer reações físicas, como alteração na respiração, choro, vermelhidão e tremores. Então, quando a gente discute que foi comentado aí que é melhor só ter sentimentos do que emoções,
são as emoções que vêm, obviamente, da origem animal, que nos permite viver neste mundo aqui. Se elas, com o tempo, têm que ser evoluídas para sentimento, vai ser uma questão do nosso processo evolutivo. Mas, principalmente para o início da civilização, as emoções são fundamentais para que a gente possa sobreviver a este mundo aqui. A etimologia da palavra indica que ela tem no latim, que é ex movere, motus animi, que significa mover para fora, afastar-se, mover-se. A emoção é basicamente movimento. Você tem reações, né? Esse significado demonstra a reação natural às emoções. É ela que faz você agir, é o medo que faz você agir, é a alegria que faz você pular de felicidade. Então, a emoção é aquilo que nos dá movimento, aquilo que realmente faz com que a gente deseje as coisas e tenha ideais e ideias para consegui-las, né? Até hoje não existe... Oi? Quando esse significado de mover-se, e aí você diz que ela que faz a gente mover, essa emoção também não é paralisante? Quando está ligada ao medo, sim. Ela tanto. Se você, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, Cláudio, é verdade. Se você olhar o passarinho, quando o gato está olhando para o passarinho, ele fica hipnotizado. E aí ele não consegue se mover de medo. Então, se você está totalmente dominado pelo medo, você realmente pode não se mover. Qual é a função da nossa função do nosso cérebro? É você avaliar a situação e mesmo com medo ir para frente. Ou simplesmente ficar parado se for o momento, mas aí você, por isso que você tem a mente para tomar decisão sobre o que fazer com aquela emoção. Se você está em perigo real ou não está em perigo real. E se essa emoção domina esse raciocínio? Você fica totalmente paralisado, que é o que acontece com muitas pessoas. Quando a emoção domina o raciocínio, é aquela história de você ficar totalmente subjugado às emoções. Então, a pessoa tem um impulso sexual, ela pega e vai exercer. Ela não tem a razão. Por isso que o cérebro, o neurocórtex, ele vem por cima de todos os outros cérebros, do límbico e do emocional, para justamente educar esta parte animal. Esta é a função nossa. Nós vamos ver um gráfico sobre isso, de como que a gente educa a parte emocional e a parte límbica. E, obviamente, que a parte instintiva, né, que é extremamente importante, é ela que faz todo o funcionamento do corpo acontecer a nossa revelia. E como ele falou, a vida é interna. Quer dizer, o que você age, quando ele fala que não somos nós que podemos causar o crescimento, que nós não causamos, mas nós podemos ajudar, isto é, quando nós tomamos decisões para que haja aquele crescimento. Quando nós tomamos decisões mais voltados à razão do que à emoção. Entende a diferença, Cláudio? A razão vem para justamente educar a emoção. A emoção, ela é a expressão do teu instinto. Você sente algo, você sente, por exemplo, fome. Você não sabe que é fome. Uma criança não sabe que é fome, ela chora. Com o tempo, você sente algo e o que acontece? A criança não sabe identificar que aquele algo que ela está sentindo é fome. Então, você aprende a dar um significado para aquele instinto. A emoção, ela dá um significado para o instinto. Eu estou com fome. Aí você fala assim, olha, mãe, eu estou com fome. Quer Tá? dizer que E aí você... saudade é uma coisa ruim. Saudade é uma coisa ruim? É, Depende. porque a saudade emociona. A saudade emociona, é verdade, mas a saudade eu não sei se ela é um instinto de verdade. É algo criado com o tempo. É algo desenvolvido com a civilização, você sentir saudade de alguém. Isso com Mas certeza. o instinto básico é de sobrevivência. É o sexo, é o se alimentar, é o se proteger e o procriar, e o continuar para frente. Né?
as emoções. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo aqui, porque se eu esqueço de tirar do compartilhamento total. O que se deve... Então, o que se sabe é que o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam a cada pessoa são extremamente específicos, né? São vários os conceitos atribuídos ao conceito de emoção. Porém, de acordo com o ponto de vista biológico, a emoção é definida como um conjunto de reações químicas e neurais subjacentes à organização de certas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Isso é importante a gente entender. O sentimento é da alma, a emoção é do animal, é nossa herança animal. Você vai aperfeiçoando o seu sentimento conforme você vai criando a sua alma. Por isso que, com o tempo, essas reações químicas, quando a tua alma está formada e você tem contato com o ajustador, e bem disse a Neuza, aí as emoções perdem a importância, você começa a ter sentimentos elevados. Porque as emoções são pura reação química, a ansiedade é pura reação química, a depressão é reação química, né? Então, nós somos uma química, nós somos eletroquímicos, e as emoções estão todinhas ligadas à química. Já o sentimento está ligado à alma. Mas a emoção gera sentimento. No slide anterior, tu falaste. Então, a emoção, você aprende através da emoção significar, você pode elevar para sentimentos. Você educa, mas a emoção é necessária para que você tenha a sobrevivência. Por isso que ela vem do mundo animal. Por isso que o cérebro emocional é o segundo dele, né? Quando estava no mundo animal. Há dois aspectos, mas a emoção não é o amor. O sentimento que você capta de Deus é diferente daquela emoção de paixão. Não sei diferenciar direito, mas é diferente. Há dois aspectos relevantes nessa definição. A emoção possui, então, um substrato neural, que é do cérebro, que organiza as respostas aos estímulos emocionais quanto à própria percepção da emoção. Que nem o Cláudio falou, se o substrato neural, né? Se eu tenho uma emoção muito forte de vir um animal grande em minha direção, eu posso correr ou posso paralisar. Se eu paraliso é porque eu estou dominado pela emoção. E as emoções têm uma função biológica. São importantes para que os animais apresentem respostas comportamentais adequadas a certas situações, aumentando suas chances de sobrevivência, né, através do movimento. Por isso que a emoção é totalmente de origem animal. Em humanos existe... Marcos, só fazer uma observação, o Dali que está falando. É interessante o pessoal identificar essa diferença entre os sentimentos e emoções, porque as emoções, elas são reações biológicas com estímulos externos, né? Então, através dos 5 sentidos, você tem uma reação a um estímulo externo, químico, né? Então, perfeito. É bem diferente quando a gente fala de um sentimento, porque o sentimento, ela é a repetição de emoções que se tornam algo profundo. Quando você fala de amor por alguém, isso é um sentimento. Quando você fala de raiva, alegria, nojo, medo, são outras reações imediatas que estão relacionadas à sobrevivência. E o medo é uma reação de sobrevivência, né? Uma proteção, de certa forma. Isso é bem interessante, a gente ter esse conhecimento, né? Obrigado, Dali. É verdade. A gente tem que ter essa consciência. A emoção, realmente, ela foi se desenvolvendo, principalmente no reino animal, para prosseguir a sobrevivência. E o sentimento vem com o desenvolvimento da alma. E aí você consegue chegar, por assim dizer, em emoções superiores, que não são tão ligadas a essas emoções primitivas que a gente tem. Mas parece que toda vez que você fala isso, você está se referindo a um contexto inferior, quer dizer, tudo está ligado ao ódio, à raiva, à ignorância. Não necessariamente, nós vamos ver agora. Pode não estar, mas todas as vezes que você citou, você sempre citou os sentimentos inferiores. Porque realmente
é o que mais a gente vive, mas a gente vive a alegria também, né? Eu vou mostrar os tipos de emoções, você vai ver que são todas. É que quando você cita, às vezes, o medo, tudo fica mais fácil das pessoas entenderem, porque é o que mais a gente vive, né? Existem várias propostas na tentativa de definir as emoções como cognitiva versus não cognitivas. Emoções intuitivas vindo da amígdala versus emoções cognitivas vindo do córtex pré-frontal. Básicas versus complexas, onde emoções básicas em conjunto constituem a mais complexa. Por exemplo, você tem algumas emoções que ocorrem em segundos, como a surpresa, e outras que duram anos, como amor. Aqui o termo seria paixão, né? Porque o amor ele já inclui alguma coisa da alma, coisa mais superior, né? Mas as intuitivas, elas vêm do teu centro mesmo, do teu corpo. As tuas células, a bem da verdade, elas sentem, como elas sempre lutaram para sobreviver, elas sentem o perigo, elas têm um senso do perigo e do que é melhor para a sobrevivência delas, porque elas foram programadas dessa maneira. Existe uma distinção entre a emoção e os resultados da emoção, principalmente os comportamentos gerados e as expressões emocionais. As pessoas frequentemente se comportam de certo modo como um resultado direto dos seus estados emocionais, como chorando, lutando ou fugindo. Se também ela está sob efeito de drogas, ela vai ter outro resultado emocional. Se ela está sob efeito de bebida, se ela está sob o impacto de uma grande emoção, como o nascimento de um filho, ela vai ter um outro tipo de reação. Ainda assim, se pode ter emoção sem o seu correspondente comportamento. Então, nós podemos considerar que a emoção não é apenas o seu comportamento e muito menos o comportamento que seja a parte essencial da emoção. A teoria de James Land propõe que as experiências emocionais são consequências de alterações corporais. E a Candace Pert, eu vou mostrar o livro delas para vocês, ela comprova isso. Né, que as emoções estão todinhas ao lado das células e distribuídas pelo corpo, assim como o nosso subconsciente. Aqui, ó. O que ela fala no livro, né? Tanto na molécula das emoções como a conexão mente-corpo-espírito. As emoções são o fluxo de informações consideradas essenciais para a sobrevivência de qualquer estado particular de consciência sendo observada. O que ela quer dizer? Que graças à emoção, qualquer nível de consciência que tenha, ela é essencial para a sua sobrevivência. Porque você consegue captar o perigo, você consegue captar a alegria, você consegue se defender. Esta definição reconhece que nossas observações, percepções, crenças e conceitos de realidade podem mudar totalmente, que é o que acontece no dia a dia. Todos nós mudamos, né? Principalmente as nossas percepções e crenças. Quando você mesmo lê um livro, né, a sua percepção do livro muda quando você lê a segunda vez. As suas crenças que você tinha no passado hoje são completamente diferentes. Como as emoções têm raízes estabelecidas em milhares de anos, isso aqui é interessante. Como as emoções têm raízes estabelecidas em milhares de anos de nossa sobrevivência e evolução, qualquer subpersonalidade que esteja observando o mundo terá absoluta certeza de que ela é a certa. E aqui explica por que a gente acha que as nossas sensações são as certas. Porque o teu corpo fala, não, isso daqui... E não necessariamente você esteja. Quando você está em estado de pânico, por exemplo, tudo aquilo que te vem à mente, ou aquilo que você sente, são fantasias. Mas você acha que você está certo. Por quê? Por causa dessas raízes estabelecidas para a nossa sobrevivência. Isso explica por que ter razão, às vezes, parece uma questão de vida ou morte para a pessoa. E aí vem todas as brigas. Não, eu estou certo. Porque o nosso próprio corpo se comporta da forma que ele melhor acha para continuar a sua sobrevivência. Isso ela mostra nesses livros aqui e vê como ela chegou a essa conclusão, estudando todas as... É muito interessante isso daqui. Posso falar um fato que aconteceu aqui? Pode. Eu tenho um inquilino, não muito longe daqui, que ele mora lá no centro. Sábado, à noite,
Ele furou os 2 olhos. O que leva a isso? Não são drogados, nada. Eles são bolivianos, uma família, o pai, a mãe, um filhinho, outro filho mais velho e um irmão. E ele sentou no quarto, a filhinha dele viu, e ele segurou uma faca e bateu os olhos na ponta da faca. Os 2 olhos. O que ele fez? Eu não consegui ouvir. Ele fez o quê? Ele furou os 2 olhos. Dele? Dele próprio. E leva, ele não é drogado, eles são bolivianos, mas são gente aqui de Foz já há bastante tempo, trabalhadores. E, nossa, fiquei pensando, que leva uma pessoa a fazer uma situação dessa, sábado à noite. Olha, se a gente olhar, a gente não sabe, mas o que está acontecendo agora durante a pandemia é muito sério. Inclusive, eu fui ao dentista hoje, que eu acabei quebrando o dente esse final de semana, e ele comentou comigo que ele nunca trabalhou tanto, porque as pessoas estão rangendo mais os dentes, elas estão pressionando a boca. Ele teve que fazer várias operações das pessoas devido à tensão por causa da pandemia. E quando você fala que ele furou os olhos, se a gente olhar simbolicamente, ele não quer ver alguma coisa. Porque o olho, obviamente, é enxergar, né? Eu vejo o mundo. O olho, ele abarca todos os nossos sentidos, né? Do tato, do olfato, do paladar. Você sente tudo, vê tudo pelo olho. Você tem o senso. Curioso isso, né? O que ele não está querendo ver a ponto de querer furar os olhos? Isso que eu falei na hora, se ele não está querendo ver alguma coisa. Mas é chegar a um nível extremo, e as pessoas realmente estão chegando a níveis extremos. Está no hospital, está se recuperando, mas vai ficar cego. Eu comentei aqui, acho que na outro bate-papo que a gente teve, que 48% houve um aumento dos psiquiatras, de clientes, em 48% de consulta psiquiátrica. E dos casos que as pessoas estavam sendo tratadas, 70% pioraram. E eu acabo perguntando para as pessoas, né? E todo mundo confirma isso para mim. Ele fala, nossa, peguei já o meu dentista hoje. Foi super coisa. Eu imaginei que ele não tivesse trabalho. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei tanto, nunca fiz tanta operação na vida. Devido a essa tensão na boca. E o nível de suicídio aumentou bastante também, Dalmolin. O nível de suicídio, tudo. Mas o suicídio é aquela história da depressão, né, Flávio? A pessoa entra em depressão, não aguenta e se mata. Mas é uma consequência de todo também, de repente... Todo esse trabalho, é verdade. Estava trabalhando, chegou em casa à noitinha, fechou no quarto, furou os olhos. Impressionante. Isso é realmente preocupante, sabe? Bom, é triste de ouvir isso, a bem da verdade. Só um minutinho aqui que... Se ele tivesse suicidado, seria mais fácil de entender. Mas Bom, como é que as emoções são classificadas, né? Primeiro tem as emoções primárias, que são aquelas inatas ou não aprendidas, aquilo que o Cláudio comentou, né? Ou seja, são emoções comuns a todos os indivíduos da nossa espécie, independentemente de fatores socioculturais. 6 emoções são consideradas primárias: alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. Se você olhar, olha que curioso, né? Emoções de bem-estar seriam alegria e surpresa. As outras 4, tristeza, medo, nojo e raiva. Né? Isso pode ter acontecido com ele lá. Emoções secundárias ou sociais. E essas emoções vêm com os costumes. A gente vai ver no livro de Urântia depois. São mais complexas e dependem de fatores socioculturais. São emoções que variam amplamente com a cultura, com a experiência prévia e com a época em que o indivíduo está inserido. Isso daqui, essas emoções secundárias, elas vêm conforme a evolução da humanidade e elas também são evolucionárias, né? Como a culpa, a vergonha, a simpatia, a compaixão, embaraço, orgulho, inveja, gratidão, admiração, espanto, indignação e desprezo. O orgulho, ele deu origem
ao pessoal se mostrar também, aos esportes. O orgulho é civilizatório. Isso que é interessante, a gente vai ver isso. Mas tem emoções aqui secundárias que são muito difíceis de você administrar. E emoções de fundo estão relacionadas com bem-estar, mal-estar, com a calma ou tensão. É aquilo que você sente do seu corpo. Eles são internos, né, produzidos por processos físicos ou mentais, que levam o organismo a um estado de tensão, relaxamento, fadiga ou energia, ansiedade ou apreensão. Então, as primárias são que todos os seres nascem, as secundárias, elas são com o desenvolvimento social, né? E a terceira, ela está totalmente relativa ao seu corpo. Nossa, eu estou me sentindo muito bem hoje. Ou eu estou me sentindo mal, que são sinalizações que o teu corpo te dá que alguma coisa está indo muito bem ou está indo muito mal. Nesse tipo de emoção, o papel principal é desempenhado pelo meio interno e pelas vísceras, que são as nossas vísceras que passam isso para nós. Embora se expressem em alterações complexas, músculo-esqueléticas, né? Que os teus músculos podem ficar tensos. Se teus músculos estão muito tensos, por exemplo, teu quadril pode sair fora do lugar, né? Tais como variações sutis na postura do corpo e na configuração global dos movimentos. É só você andar na rua. É só você andar na rua e perceber aquelas pessoas, às vezes, andando totalmente assim, para baixo, né? Você vê que ela está tensa, olha os ombros, aquele ombro está duro. Alguém ia falar alguma coisa? Só queria comentar que eu tenho um curso que a gente ministra chamado de Gestão das Emoções. A gente estuda que as próprias emoções elas são transferidas para as células. E as células elas recebem as nossas emoções. Ou seja, as células sentem. E quando a gente tem esse conhecimento de que as células sentem, a nossa saúde muda, a nossa concepção de saudabilidade muda, porque no momento que você entende que as suas emoções que você gera, por exemplo, se você gera muita raiva num dia, ou você repete muitas vezes, você está inserindo cortisol, que é um famoso hormônio do estresse. Então, se você repete muito isso, você envelhece mais rápido, você abaixa a sua imunidade, você adquire mais doenças, mais enfermidades. E, ao mesmo tempo, quando você tem mais alegria, mais bem-estar, automaticamente você está alterando a química toda do seu organismo e está preservando a sua saúde, aumentando o sistema imunológico. Então, é muito interessante entender isso. E as pessoas, tem gente que nasce, vive e morre e não sabe disso. E é um conhecimento extremamente importante para nós, né, entender isso, né, essa química aí. Então, Dari, o que você falou, obrigado. Se você quiser toda a base científica para essa química, você lê esse livro aqui, ó. A Candace Expert, ela dá toda... Você não precisa ler o Moléculas de Emoção, porque é muita história dela. Ela que descobriu que nós temos receptores opioides no cérebro, né? Aí, esse conexão mente, corpo e espírito, ela faz todo o sumário de todas as descobertas dela. E aqui você vai ter exatamente a parte científica do como isso acontece, de como ela viu isso em laboratório. É bárbaro. Muito interessante. Vale a pena você ler esse livro, já que você dá... Porque você vai dar base científica nele. Muito do que eu fiz aqui foi baseado nessas leituras, né? Porque é muito, muito completo. Bom, continuando. Então, as emoções, mesmo quando brotam espontaneamente, significam algo. Óbvio, né? E o significado é um departamento que todos nós queremos controlar. Por exemplo, sempre chorar ao ver um filme, ou ficar nervoso numa apresentação, que você não se conforma ou querer ficar nervoso, ou procurar esconder a sua vergonha ou a sua vermelhidão no rosto, né? O cérebro emocional não tem emoções. Nós temos emoções quando a utilizamos. O que significa? Que os nossos corpos, a nossa química é que gera a emoção para a gente perceber. De acordo com a situação e de acordo com as nossas crenças. De acordo com aquilo que a sociedade nos impôs. Ou que você acredita piamente, né? Por exemplo, olha lá, Cláudio, alegria. A alegria é considerada uma emoção primária que surge a partir de determinados estímulos positivos do ambiente ao convívio humano. Talvez seja considerada a emoção mais sentida positivamente,
pois é capaz de expandir o ego e contagiar a todos os que estiverem mais próximos. Pode ser vivido ao desfrutar de bons momentos da vida, com prazer, sozinho, com amigos, familiares, vocês vão dizer com vinho, cerveja. Seus efeitos refletem sempre em impulsos fortalecedores e um elevado fluxo de energia geral, tendo como consequência uma tendência à aproximação física, como toques, abraços, entre outros. A tristeza, que também é caracterizada como uma emoção primária, ela faz o contrário, né? Ela provoca sensações que são opostas à alegria, como baixa autoestima, solidão, depressão e perda. Normalmente acionada como uma frustração a algo que se criou, muita expectativa positiva, gerando um sentimento negativo. Uma das nossas grandes questões na vida é a questão do excesso de expectativa que a gente tem em relação a tudo, a todos, e a nós mesmos. É uma expectativa em relação ao que a gente é e o que a gente deveria ser e que não é. É expectativa em relação aos outros, ao marido, ao amigo, à irmã, que também não é. É expectativa em relação ao emprego, que não me reconhecem. Então, em vez de a gente viver a realidade, a gente sempre está com expectativa em algo. Isso daqui é muito interessante. O mais comum é que se possa expressar a tristeza através de palavras e gestos, como chorar ou se recluir no meio social para poder recuperar a estabilidade e estabilizar a energia, né? Uma das coisas muito curiosa que a gente estuda na psicologia biodinâmica é que todas essas emoções, todo esse tráfego desses hormônios durante o dia, eles são processados à noite pelo nosso intestino, aquilo que a gente chama psicoperistaltismo. Então, dentro do nosso sistema, né, da nossa microbiota, do nosso intestino, ele não só processa os alimentos, como durante a noite, principalmente, ou mesmo durante o dia, ele processa toda a parte das emoções. Então, é curioso que você ouve o teu intestino muitas vezes fazer barulho, não são gases. Aquilo lá, aquele barulho pode ser de cachoeira, pode ser de trovão, são processamentos do teu sistema neurovegetativo. Se isso não acontece, essa energia fica bloqueada no seu corpo e aí geram as doenças. Tanto é que uma das técnicas que a gente tem para liberar as pessoas, obviamente, é você tocar no corpo, massagem, você usa um estetoscópio e põe na região aqui de trás das costas, que pega toda a parte do intestino, e quando você toca num ponto que está travado, você ouve um movimento psicoperistáltico no intestino começar. Então você sabe que aquilo lá está bloqueado. Você desbloqueia, é que nem um duto. Você vai lá e desbloqueia fazendo massagem, né? E você cura, inclusive, neurose sem precisar ir para terapia. Então, isso daqui é muito interessante. Porque isso é real, pessoal. Eu realmente tenho conhecimento disso por estudar. E funciona, né? E se você não expressa as emoções, é por isso que a emoção é tão crítica na nossa vida. Se você não expressa a emoção, você fica doente. Vocês sabem disso, né? Todos nós sabemos. Raiva. Essa daqui é a mais difícil da gente lidar, bem na verdade, né? É considerada uma emoção primária, que é acionada quando o ser humano necessita de energia para superar obstáculos ou ameaçar a sua vida, ou ameaças a sua vida de condição física. Veja, o problema é que a gente usa a raiva, geralmente, para ficar ruminando em relação às pessoas. Em vez de resolver o problema, a gente rumina raiva, né? Então, não adianta. A raiva, ela vem para te dar energia, para você lutar ou você fugir. É para isso que vem a raiva, né? Para você tomar uma ação. Mas acontece que a maior parte do tempo a gente bloqueia a raiva, não aceita a raiva, não entende a raiva e fica remoendo. E isso você está criando um veneno dentro de você sensacional. Ela funciona como uma reação instintiva ao primeiro sinal de ameaça, podendo ter reações como movimentos violentos de ataque ou de defesa. A raiva pode ter como consequências reações como revolta, indignação, ira, entre outros.
A gente não sabe dizer se Jesus lá no templo, quando tinha os vendedores no templo, se ele teve uma reação de raiva. Mas o que ele sentiu? Porque ele também era um ser humano. Mas ele foi lá e pôs tudo para o chão. Né? Ao que tudo indica, aquilo seria ele usou, talvez pela primeira vez na vida dele, a raiva. De forma assim, falar, cara, isso daqui não está certo. E foi lá e pôs tudo para baixo. Surpresa. A surpresa é tida como uma sensação reativa a algum acontecimento que não era esperado, seja ele positivo, seja negativo. Aqui, provavelmente, a expressão dela é de surpresa boa, né? Também considerada como emoção básica, pode se manifestar a partir de impulsos nervosos originados pela liberação de adrenalina no sangue, sendo capaz de aumentar o ritmo cardíaco da pessoa que a vivencia. É como se tomasse um susto, né? Como se tomasse um susto, só que aquele susto é positivo. Por isso que teu ritmo cardíaco aumenta. Por quê? Para te dar mais oxigenação, para te dar mais força, porque se for uma surpresa de você olhar um tigre vindo em sua direção, você vai ter como tomar uma decisão de fugir ou não. Afeto. O afeto é considerado uma emoção básica também e caracteriza como um sentimento positivo e presente nos estados de amor e carinho, nas mais diversas instâncias das relações humanas, maternal, fraternal, filial e romântico. É bastante relacionado com outros sentimentos positivos, induzindo uma aproximação física que transmite a ideia de proteção. Olha, eu posso dizer para vocês que uma das coisas mais importantes da vida é o afeto. Quando você fica doente, o afeto é fundamental. Lógico que não só depende da doença, né? Mas no fim da vida é que a maior parte de nós vai sentir o quão importante é o afeto. Ou se você tem uma pessoa que está passando uma situação delicada de doença, há uma transformação na família. E o afeto começa a funcionar de forma diferente. Tanto de você para eles, quanto deles para você, dependendo do nível de doença. E principalmente se isso envolver perigo de morte. Em cuidados paliativos, você vê que a pessoa que está em cuidado paliativo, que pode estar com dias contados, essas coisas todas, a coisa mais importante para ela é o afeto. Isso daqui é fundamental para a gente, é o que nos faz crescer. Aversão é uma energia secundária, normalmente se caracteriza como um sentimento de repulsa ou repugna, que afasta algo ou alguém que transmita aos sentimentos negativos, né? Pode se apresentar como uma certa repulsão, algo que não se considere correto ou positivo. Vergonha. Essa é a pior das emoções. A gente vai ver lá para frente, aqui tem um nível vibratório mais baixo. Incrível, né? Ela vem antes do medo, inclusive. Envergonhar é induzir a vergonha em outra, atacando, diminuindo ou destruindo a dignidade pessoal de uma pessoa ou grupo, separando-os do restante da humanidade. A vergonha pode ser induzida verbalmente pelo ridículo, insultos ou pela exposição pública da vulnerabilidade ou fraqueza de uma pessoa ou grupo. Esta forma de envergonhar desonra o alvo como ser humano, em vez do fato em si mesmo. É engraçado você tentar... Bom, a vergonha de si mesmo depende de ideologias internalizadas dos tipos envergonhados e descarado. É uma autoavaliação interna com condições externas, como eu perdi, portanto eu sou um perdedor. Ele me rejeitou, portanto eu não sou bom. Ou fomos atingidos por um maremoto, portanto nós estávamos errados. Quer dizer, isso daqui ela está ligada a um autojulgamento. A um autojulgamento daquilo que você acredita. É uma avaliação sua para com você mesmo. É algo que, por exemplo, na sociedade não é aceito como um bom costume, então você tem, inclusive, a questão da vergonha alheia, né? Você sente vergonha pelo outro, porque ele está se expondo ao ridículo. A vergonha alheia é uma locução na língua portuguesa que define o sentimento de vergonha que uma pessoa sente... Marcos? Oi? Marcos, e o que pode se dizer de uma pessoa que sente prazer em envergonhar outras pessoas? O que eu posso dizer dessa pessoa? Sim, o que se ela pode dizer? Essa pessoa deve ter algum problema sério, porque se ela tem prazer nisso,
ela pode ter uma rejeição interna muito grande ou ter uma vergonha muito grande que ela transfere para o outro. Sim. Algum problema essa pessoa tem, porque a pergunta é por que esta pessoa gosta de envergonhar outras pessoas? Qual prazer que ela sente ao fazer isto e o que ela está compensando dentro dela ao envergonhar o outro? Ela é masoquista ou ela está se divertindo? O que ela está fazendo? Está chamando atenção para ela mesma? Está chamando atenção, por exemplo, ela pode ter uma autoestima baixa e através de deixar o outro numa situação ridícula, ela se sinta elevada. Ela pode ter uma péssima autoestima, uma pessoa dessa. Porque ela precisa rebaixar o outro para que ela se eleve. Boa pergunta, Desirê. Não precisa ficar envergonhada não, Desirê. A vergonha A vergonha alheia é um sentimento de constrangimento ao presenciar alguma situação embaraçosa feita por outro indivíduo que normalmente não percebe o quão ridículo, estúpido, ignorante ou vergonhoso foi seu ato. Bom, isso daqui é uma questão dos costumes, totalmente. É uma questão da sociedade, porque não existe ato vergonhoso, a não ser conforme você vai criando os padrões de crenças e criando os padrões morais da sociedade. Porque, a princípio, nenhum primitivo tinha vergonha de nada. Né? E é uma coisa engraçada essa da vergonha, né? É um auto-julgamento que você faz. Confiança, isso daqui é uma das coisas mais lindas que tem, pessoal. Marcos, então, a gente estava falando no início, né, que com a evolução a gente vai diminuindo essas emoções primitivas. E a vergonha, ela não existia nos primitivos. Então, a evolução também nos traz emoções negativas? As emoções não são negativas, é que elas são... por exemplo, o orgulho, a gente vai ver no livro de Urantia, a inveja, ele vem como um estado natural, que a gente exerce para poder competir com o outro, para poder estimular a evolução. O orgulho de se mostrar melhor, mais bonito, para conquistar. Isso vem do reino animal. Você vê o pavão que abre as penas, ou toda a dança que tem os animais durante o acasalamento, é para se mostrar capaz de exercitar alguma coisa. Mas a vergonha não é uma coisa boa. A vergonha não é uma coisa boa, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, cara, eu muitas vezes me peguei pensando, Estela, do porquê que ela existe, o que é a vergonha em si. O que é a vergonha em si? Isso é uma autopunição que você tem, porque você às vezes faz um ato que ele não vai contra algo social, mas você, pelo modelo que você espera de você, por aquilo que você imagina o teu ideal de ego que você seja, você pode sentir vergonha. Como é que eu fiz isso? Que absurdo eu ter feito isso. Estou me sentindo envergonhado. E de algo que ninguém está te julgando, mas é você mesmo, com aquele ideal de ego que você quer ser, que você se auto-envergonha. E isso é muito destrutivo. É uma autocrítica a vergonha. É uma autocrítica muito grande. Porque você queria se mostrar boazinha e, por um acaso, você fez alguma coisa que não foi legal. Eu, por exemplo, eu tenho um tipo de vergonha absurdo, que eu acho assim muito engraçado. Se eu vejo alguém no supermercado brigar com o caixa, ou brigar por um negócio besta, eu me sinto envergonhado pela pessoa, sabe? Não me pergunte por que eu já tentei saber disso, mas eu falo, para que isso? Me dá uma vergonha, me dá um mal-estar ver aquilo lá, sabe? Esse estado de desconforto, de briga, das pessoas. Puta, é uma coisa engraçada. Eu não consigo entender a vergonha de uma forma mais profunda. Assim. É uma emoção, para mim, muito esquisita. Mas... isso que a Luana está falando. Às vezes a pessoa tem... Então, mas aí que é, Luana, a pessoa que achar que as outras estão julgando é o teu pai crítico, é a tua parte interna crítica que está te julgando. Você projeta que a sociedade está te julgando e você fica com vergonha. Só que não necessariamente as pessoas estejam te julgando nada.
Isso está de acordo com aquilo, com aquela imagem que você tem de você mesma e que você acha que fez uma besteira. Você acha. Então ela evolui ou involui de acordo com os padrões internos e Com os externos. padrões internos, conforme você vai evoluindo. Externos também. O que faria você sentir vergonha, Estela, por exemplo? Se você está mais evoluído, você já não tem mais aqueles comportamentos, qual o problema? Você pode, por exemplo... Minha vergonha é quando eu não me controlo ainda tenho... Ainda quando tem aquelas reações primitivas, depois eu morro, mas eu tenho. Mas olha que legal, você está fazendo o quê? Uma autopunição. Ó, bacana teu exemplo. Você tem um ideal do que você acha que a Estela tem que ser. Quando você se comporta com uma emoção de origem primitiva, ela não atinge aquele ideal que a Estela acha de santidade. E aí ela se sente envergonhada e se autopune. Não é de santidade, aquelas coisas que o livro de Urântia me ensina, que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer. E daí, quando eu não... Não, você não tem que ser, você não tem que fazer nada. Esse é o ponto. Você, por um ato interno, você quer evoluir, você não é obrigado a nada. As pessoas confundem. Não, eu tenho que fazer isso. Não tem que fazer. Você tem que fazer se aquilo for uma decisão e for algo que faça sentido para você. Mas aí as recaídas me envergonham, né? Então, Estela, o que você está falando é muito legal, porque é que nem uma criança. Você imagina se uma criança que está aprendendo a andar, ao cair, ficasse envergonhada. Ela vai aprender a andar? Não. Você é que nem uma criança aprendendo a dominar a emoção. Se você fica envergonhada com a sua emoção, com a sua atitude, e você se pune, você não vai conseguir educá-la e elevá-la. Porque essa emoção vai se retrair, ela vai ficar com medo. E aí você vai agir sempre mais em função disso. Então, o que é acolher? O que é acolher? Falar assim, puxa vida, olha, de novo eu falei, mas eu tenho a intenção da próxima vez conseguir acertar. Você está se dando um apoio, você está se dando força para acertar. Senão você vai criar um monte de mecanismos de defesa que vão te pôr para baixo. Faça o teste, Estela, você vai ver. A gente não pode brigar com as emoções. O nosso grande erro é querer esconder as emoções, mesmo as ruins. A gente tem emoções ruins mesmo. Você deseja o marido da vizinha, a mulher do próximo. Você tem um monte de emoções de todas as formas, boas e ruins durante o dia. Isto faz parte, porque a gente está ligado também ao inconsciente coletivo. Todos esses pensamentos passam pela nossa cabeça. O problema é se você dá energia para esse pensamento. Vem um pensamento ruim, você fica, puta vida, lá estou eu de novo pensando nisso. E aí, porque eu não presto mesmo? Danou-se. Você está se pondo para baixo. Passa um pensamento ruim, você fala, olha, um pensamento ruim, tchau. Dá tchau para ele. Ele vai embora, não dê energia. Esses pensamentos vivem da nossa energia. Daquilo que a gente entrega para eles como energia. Eles não têm força. Se eu não trabalhar esse pensamento, ele morre na origem. É aquela história de alimentar o lobo branco ou o lobo preto. Qual dos lobos você vai alimentar? Então, você só alimenta essas emoções do jeito que você crê, do jeito que você quer. Para de alimentar, acolhe. Olha, tive um pensamento ruim, tá bom. Tive um pensamento bom, que bom, obrigado. E aí você vai educando a si mesmo, escolhendo entre o joio e o trigo. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Mas é esse o nosso trabalho. O Glauber levantou a mão, acho que ele queria falar. Fala, Glauber. Boa noite, amado. Tudo bem, Glauber? Graças a Deus. Fala, meu amigo. A vergonha, ela é um tipo de emoção, que também é uma energia, e que bloqueia o chakra. E a gente consegue desbloquear ele quando a gente trabalha com paixão. Então, trabalhando a autocompaixão e o autoempatia, a gente desbloqueia a vergonha. A gente sai da vibração, que eu acredito que eu escutei o Marcos comentar, acredito que ele vai mostrar mais para frente. Ele vai sair da vibração baixa da vergonha e vai alçar ela
para qualquer outra mais elevada. Mas aplicando a compaixão e a empatia, que são dois valores espirituais também, a gente consegue desbloquear e alçar essa vibração. Olha, eu concordo 100% com isso. Obrigado por levantar e falar isso, é verdade. A compaixão tem que ser com a gente, não é só com o outro, não. Eu tenho que ter compaixão por ser de origem animal e cometer falhas, e não estar acertando ainda. Se eu tenho compaixão comigo, eu tenho compaixão com o outro. E se você tem uma parte crítica muito violenta dentro de você, exercer a compaixão é difícil, cara. Porque por mais que você tente exercer a compaixão, vem aquela tua parte crítica e te aponta o dedo. E você está correto, você deu uma boa solução para o negócio da vergonha. Obrigado, gostei. Praticar um pouco mais, largar a mão de ser chato comigo mesmo. Bom, essa história aqui, aqui tem uma coisa extremamente importante no negócio da confiança, pessoal. Pelo seguinte, quando a gente fala em confiança, quando a gente fala em confiar, quando você confia no seu pai, com o tempo, você vai transmitir esta confiança para Deus. O livro fala uma parte muito interessante. Ele tem, acho que no documento 90, ele fala que você vai ter mais ou menos dificuldade de transferir a sua parte interna para Deus se você teve um pai que foi amoroso ou um pai que foi agressivo. As pessoas que têm pais agressivos, elas vão projetar Deus como algo agressivo. E o que tem a ver com a confiança? É confiar. Se você confia no seu pai, se você tem um pai amoroso, você mais facilmente vai chegar a Deus e transferir isso para Deus quando você for adulto e tiver que fazer essa transferência da tua identidade para a alma e depois lá para o ser interno. Então, a confiança, a mão, né? Olha, essa foto é linda, porque é a mão que te ajuda a plantar e pôr em pé você mesmo, para que mais para frente você, quando não tiver pai ou mãe ou ainda em vida, você projete essa confiança em Deus. É lindo isso daqui. A confiança pode apresentar níveis elevados de outras emoções. Consiste em um sentimento de segurança ou firme convicção que uma pessoa venha a ter em outra pessoa ou algo. Isso tem tudo a ver com a fé. A firme convicção que uma pessoa venha a ter em uma pessoa ou algo. Entretanto, também pode estar relacionada à presunção de si próprio. Perfeito, é o lado negativo. A confiança é muito necessária para que possamos vencer alguns medos. Entretanto, para que tenhamos confiança, é preciso reconhecer um determinado nível de afeto por aquilo a quem estamos confiando. Pessoal, isso daqui tudo está ligado à fé. Está tudo ligado à fé. Porque você acredita que Deus é amor, porque você acredita na paternidade do Pai, então você confia e você se entrega. A confiança é de extrema importância para todos nós. Medo. É um estado emocional. O medo foi totalmente civilizatório, né? E agora a gente está... O maior problema do medo no mundo, né? É um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. Insegurança é aquela história que o Cláudio falou, pode travar, a pessoa se sente insegura e trava. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Os 7 temores básicos que aparecem com maior frequência nas mentes dos homens são medo da pobreza, medo da crítica, o medo da saúde precária, o medo da falta de amor, o medo da perda da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Isso escreveu Napoleão Hill na Chave Mestra da Riqueza. Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. E o interessante, depois eu vou mostrar a diferença dele para outro lado. As emoções como o medo,
são também conselheiras do nosso eu em situações estranhas e inesperadas. São avisos que advertem, chamam nossa atenção e tornam conscientes condições sobre as quais não havíamos nos dado conta. Aparecem nas mais variadas formas, construindo posturas normais ou patológicas, podendo acrescentar nuances atenuantes ou agravantes à sua conhecida prima, a culpa. Aconteceu uma coisa muito curiosa, esses dias atrás, eu estava indo para um lugar e eu não sabia, e eu estava sentindo medo. Eu estava dirigindo no carro e estava com medo. Não me pergunte por quê. Eu comecei dirigindo falando, cara, por que eu estou com medo? O que está errado? O que pode acontecer comigo? Mas eu só sinto que eu sentia medo. E não tinha o que fazer naquilo lá. E quando eu me cheguei no local aonde eu tinha que chegar, eu descobri que tinha alguma coisa muito negativa acontecendo lá. Então, eu senti medo anteriormente. Foi muito interessante, porque eu senti medo. Mas eu não sabia identificar. Eu não podia tomar nenhuma emoção. Falei, eu vou embora, o que eu faço? Quando eu cheguei no local, eu vi que tinha alguma coisa acontecendo. E realmente eu fiquei tonto lá no local. Foi muito curioso a tontura. Eu olhei para uma determinada pessoa e falei, cara, o que está acontecendo? Porque estava estampado que tinha alguma coisa errada, e não era lá na casa em si, era uma situação fora, que estava afetando a todos. E foi muito interessante, porque eu estava dirigindo e sentindo medo antes de chegar no local. É o medo. Ele me aconselhou, né? Mas eu não sabia se eu parava, se eu ia ou não ia. Ele só me disse, estou com medo. Medo do quê? Eu não consegui tangibilizar conscientemente o que era aquele medo para me proteger. Só quando eu cheguei no local que eu fui perceber a situação. Não me afetou, né? O máximo que aconteceu, quebrei um dente só, mas de resto foi tudo bem. Mas não me afetou, não me fez nada assim, mas existiu uma situação de fato. E aí o que a gente fez, né? Quando você leva uma postura diferente, todo aquele ambiente foi transformado. Porque a tua postura pode transformar o ambiente, pode ajudar as pessoas a passarem por aquela situação delicada, você pode mostrar outros pontos de vista. Mas eu senti medo, isso que para mim chamou a atenção, achei extremamente curioso esse negócio aí. Mas já foi, né? Marco. Oi. Eu tinha um medo comigo, mas eu não sabia do que era. Eu não tinha medo de nada assim, externo, eu não tinha medo. Mas dentro de mim eu tinha um medo e eu não sabia o que era esse medo. Até que um dia me deu um pânico que eu pensei que eu ia morrer de medo dentro de casa. Sem ter nada nada que me atrapalhasse ou que me incomodasse, né? Isso levou quase que um dia inteiro. E eu pensei que eu ia morrer nesse dia. É a coisa mais terrível, o medo que eu estava dentro de mim. Em seguida, eu fui fazer ayahuasca. Eu tomei ayahuasca. Na primeira sessão, brotou o medo de novo. Aí o meu corpo pulava tudo. A minha mão pulava de todos os lados e eu não tinha controle desse medo. E foi terrível. Eu pensei de novo que eu ia morrer naquele dia de noite, de tanto medo que tinha dentro de mim. Era dentro, não era na mente, não. Era na alma, sei lá onde que estava essa coisa ali. E depois eu fiz outras terapias, eu fiz a mesa radiônica, né? E dentro da mesa radiônica eu conheci uma senhora que trabalhava lá com outra mesa radiônica, e aí ela mandou eu tomar os florais e coisa assim. E eu fiquei curado desse medo, só que eu nunca entendi esse medo de dentro da alma. Não era um medo externo. Alguma coisa disparou esse medo, ele já estava lá, a única coisa que você pôde pôr para fora. Eu peguei uma situação dessa, eu fui fazer uma viagem que tudo me indicava que eu não deveria ir fazer essa viagem. E eu fui indo contra todas as indicações de não viajar. Não, porque eu vou, e fui viajar, cara. Eu cheguei lá, no primeiro país que eu cheguei, eu já comecei a sentir uma coisa estranha. Quando eu cheguei aonde eu ia, cara, me deu pânico.
Me deu pânico. Mas eu fui avisado. Eu fui avisado. Eu sabia que não era para ir, teimei. E aí eu peguei pânico. Acontece, você não sabia, eu sabia. Eu fui teimoso, me avisou. E eu fui, e danei. E custou um tempo para curar também, foi 3 meses. Pois a minha mãe engravidou solteira, ela tentou abortar, depois tentou se enforcar. E aquela Aí o coisa seu toda. medo. Eu acho que era esse que estava dentro de mim. Não era de fora. A tentativa do aborto. Ela marcou você. Veja, se as suas células querem a sobrevivência, não é questão de você ter cérebro ou não, o que aconteceu. As tuas células estavam em interação com a sua mãe e sabiam que não queriam você. O que elas podem sentir? Medo. Mas estava na alma, sei lá onde. Não, isso é medo do teu corpo mesmo, porque você estava ameaçado de morte. Sim, veja, claro, a interação mãe-filho, é total. O filho se alimenta do alimento da mãe. Ele sente os pensamentos que a mãe. Ele sente tudo, as emoções da mãe. Então, as tuas células, sabendo disso, elas tinham medo. Cara, querem me mandar embora. Olha o teu pânico aí. Pode ser isso, Irineu. Com certeza. É muito provável, porque você agora tem consciência que sua mãe tentou aborto. Sim, eu fiz uma terapia um dia, e lá na terapia eu visualizei lá quando a minha mãe tentou se enforcar, tentou abortar, né? Aquela coisa toda, fixando o abdômen, aquela coisa toda. Então, eu visualizei na terapia muito bem claro isso, né? Só que não furou. O Flávio perguntou, vou responder para você. O Fábio acabou de perguntar se o trauma da mãe passa para os filhos. Totalmente, Fábio. Eles metilaram um gene, eles marcaram um gene com trauma num ratinho e ela engravidou e passou o mesmo gene traumático para o filho. Os traumas passam hereditariamente para os filhos. Você vai dizer, mas o meu filho ou alguém não pegou. Eles podem ou não ser ativados. Depende do meio ambiente. Mas todos os traumas passam de mãe para filho, de pai. É só você estudar constelação familiar e você vai ver, principalmente em famílias que houveram muitos assassinatos, houveram muitos abortos, o caos que é numa constelação que acontece. Eu também. O teu caso ficou claro, Irineu. O teu caso foi um medo mesmo. Foi. Aí eu entendi isso, né? Claro, e aí passou. Passou, eu fiz a constelação familiar também dentro eu tinha dores no corpo. Primeiro eu peguei câncer, depois eu peguei dores no corpo como queimado no fogo e febre, né? E aí eu fui fazer uma constelação familiar, já tinha feito outra, mas um dia pedi a Deus que me mostrasse se existia ainda saída. Aí me veio um flash assim, que eu devia fazer uma constelação familiar dentro da dor. E lá deu uma tragédia na família da minha mãe, que morreu um monte de gente, né? E no outro dia, aí pegou o lado da mãe, aí foi coisa terrível, assim, pesado mesmo, dor mesmo, que eu pensei que eu ia morrer de dor. E a mãe eu consegui movimentar o dedo no outro dia. No terceiro dia, depois do meio-dia, começou a aliviar tudo e isso foi embora. Olha, isso mostra como aquilo que o Rupert Sheldrake falou lá dos campos morfogenéticos, e o livro fala, a energia, ela sempre conduz informação, isso a ciência já sabe. Ela conduz, essa informação caminha com a tua família. E o livro fala, Jesus fala no livro que muitas das nossas dores hoje são devidas aos nossos antepassados. Muito porque a genética, ela conta. Você não é porque você tem uma genética do teu pai e da tua mãe que você não recebeu todas as características dele. Você recebeu, tanto bom quanto ruim. Só que você recebeu uma personalidade do pai que ele vai tentar, e com o ajustador, que eles vão tentar trabalhar esse campo ruim para transformar em alguma coisa boa. São esses os obstáculos que nós temos na vida, Irineu. Esses são os obstáculos que a gente tem que se autotrabalhar. Hoje eu trabalho com a mesa radiônica, onde eu me trabalhei também, né? São 8 itens, né, que trabalha, a frequência, se chama frequência vibratória, e depois disso, de todo esse trabalho, eu trabalhei muito, eu trabalhei com curso de cristais, eu trabalho com energia de cristal,
Depois disso tudo, eu estou... Lógico, você limpou. O que aconteceu no teu pânico? O corpo, ele quer a homeostase, ele quer a paz, a tranquilidade. Esses traumas, eles ficam lá dentro que nem espinho no inconsciente cutucando. No momento certo, isso há uma sabedoria, o ajustador deve ajudar, vem alguma coisa para a tua mente. Se você trabalha aquilo, você limpa, você tira aquele espinho lá de dentro, aquela energia travada, aí vem outro. Isso é você tirando a casca, você caminhando para o seu interior através das cascas de cebola, né? Você vai tirando uma casca, vai tirando outra até chegar na sua essência. É por isso que fala a evolução para dentro e para cima. Você tem que entrar dentro de você, trabalhar todos esses aspectos, o autoconhecimento, em direção a Deus. Esse é o nosso papel. Bom, vamos lá mais um pouquinho? Então, o medo também pode ser seu amigo, não é uma coisa só negativa, né? E qual é a inter-relação entre as emoções? Nós temos 3 freios, que é o medo, a vergonha e a culpa. Como é que essas emoções se interrelacionam? Porque elas não vêm sozinhas, né? Então, eu achei ótima essa frase assim, ó, dizemos que a culpa ser a culpa prima do medo e vizinha da vergonha, por se entrelaçar constantemente com esses 2 sentimentos. Já o medo, por sua vez, carrega junto com seu irmão gêmeo a ansiedade. Quando você tem medo, você sente ansiedade. A culpa te dá medo, te dá vergonha, né? A vergonha te dá culpa. Puta, olha o que eu fiz, cara. Te dá medo. Quais vão ser as consequências do que eu fiz? Já o medo e a ansiedade andam juntos, porque a hora que você entra nisso daqui, você entra na ansiedade. Qual ansiedade? A expectativa de saber o que vai acontecer com o ato que eu fiz, essa culpa que eu estou sentindo, esse medo e essa vergonha. Então, ó, a culpa é prima do medo, que é irmã gêmea da ansiedade e vizinha da vergonha. E por que tudo isso acontece? Como nós vimos lá, que a nossa memória é arquivada automaticamente desde a vida intrauterina, formando assim a memória existencial. É composta de milhões de experiências diretamente ligadas ou associadas ao estímulo recebido, de prazer, medo, apreensão e tranquilidade. Como a gente viu lá num dos estudos passados, todos os estímulos externos ou externos são armazenados automaticamente. Quanto maior a carga emocional, mais intenso é o registro. Quanto mais intenso é o registro, mais ele fica voltando para você resolvê-lo. Por isso que toda hora, se você tem uma questão mal resolvida, aquilo fica voltando na tua cabeça. Fica voltando na tua cabeça até você resolver aquilo lá. Porque senão você vai entrar nesse círculo aqui, ó. Culpa, medo, ansiedade e vergonha. E fica caminhando nisso daqui. E aqui você fica preso. E é interessante que quando às vezes a gente está numa determinada sensação, você fala, cara, eu estou rodando em círculo. E tá mesmo, tá aqui. Você está rodando em círculo mesmo. Você está rodando entre a culpa, medo, ansiedade e vergonha. E fica lá rodando. Por isso que às vezes fazer terapia é libertador e pode te ajudar. A culpa, em vários momentos, mescla-se, ora tomando os tons de medo, ora de vergonha, nos jogando de um lado para o outro, atraindo uma tristeza, uma sensação de incapacidade e limitação que turva nossas reações e impede o desenvolvimento de ações coerentes e equilibradas. O sentimento de culpa também nos retrai e exibe nossas impossibilidades e incompetências. Lógico, quando você sente culpa, a maior coisa que você faz é falar, cara, mas também, né? E aí vai, e aí desfira tudo. Porém, existe aí uma profundidade maior do que a mera exposição como a vergonha. Constatamos na culpa uma experiência mais íntima, que percorre o fundo da alma com pouco ou nenhum sinal exterior, como corar-se. Parece ter mesmo uma qualidade moral. É algo que se cala no recôndito do nosso ser, que parece apontar para nós como um juiz implacável que diz, você é culpado. É aquilo que eu falei lá. Se você, esse pai crítico, né, essa parte crítica, esse superego que a gente tem, se ele te critica, danou-se, cara.
né? E aí, se você não sai disso, você entra de novo neste jogo aqui, ó. O sentimento de vergonha produz uma fisiologia onde aparece o rubor, que faz corar desde o rosto, o pescoço até o tórax. O sangue vem à superfície do corpo, como que esvaziando nosso íntimo. Nos tornamos confusos, gaguejamos, titubeamos ou nos cobrimos como se algo de nós fosse desnudado. A coisa que as pessoas ainda sentem mais vergonha é falar de sexo. É falar das questões naturais do corpo. As pessoas têm vergonha ainda disso. Refere-se à vergonha muitas vezes como um evento no qual o homem é confrontado por uma corte superior, que lhe revela algo que ele não quer ser, aquilo que eu falei para a Estela, mas que inevitavelmente é condenado a ser. Quando a Estela fala, cara, eu tenho vergonha de me comportar, ó, uma corte superior que lhe revela algo que ele não quer ser, mas que inevitavelmente é condenado a ser. O que é condenado a ser? Eu agi desta forma. Eu ainda não consegui superar isso. Por exemplo, o corcunda sente-se envergonhado por ter sua corcunda exposta publicamente, ou seja, ser o que é. As mulheres sentem vergonha das estrias que tem na perna, né? Ou se sai sem a cara maquiada. O homem se sente vergonha porque não se mostra forte o suficiente e não pode chorar em público. Não há distinção padrão entre vergonha e culpa. A antropóloga cultural Ruth Benedict descreve a vergonha como uma violação de valores culturais e sociais, enquanto os sentimentos de culpa emergem da violação dos valores internos. Está aqui. A culpa, a vergonha vem de violar valores sociais, porque no fundo você não teria que ter vergonha de nada, se não fosse pela sociedade. E a culpa é por você ter violado esses valores e você não pode não se sentir aceito pela sociedade, ou você ficou numa situação ridícula, né, que para você é ridículo. O medo e o desejo são criados no cérebro instintivo, mediado pelo cérebro emocional e negociado pelo cérebro educacional. Intelectual, vou mostrar isso para vocês, como é que acontece isso daqui, tá? O medo e o desejo se impulsionam e a CRI cria uma coisa muito curiosa aqui, ó. O medo alimenta o desejo de atividades capazes de aliviá-lo. Reciprocamente, o desejo cria o medo de não poder ou não dever obter os apetites demandados. E aqui cria como que um caminho entre o coração e a mente, onde você faz um pensamento aqui sente medo e te dá um impulso para outro pensamento, outro sentimento que te gera outro pensamento e fica aquela coisa indo para cima e para baixo. Ah, eu estou com medo, mas também olha o que eu fiz. Ah, e agora me piorou o medo ainda. Então, mas veja, olha o que você se comportou lá. E um se retroalimenta o outro. A gente tem que cortar essa retroalimentação. Da emoção para a mente e da mente para a emoção. Isso é matador, você ficar nesse círculo vicioso de um alimentando o outro. Presta atenção, às vezes, quando você está com raiva de alguém, como você começa assim, não, mas também aquele cara, e a tua raiva vai aumentando, mas também aquele cara é um chato, veja o que ele fez comigo, olha como ele me tratou, e a tua raiva vai aumentando, aí vem mais pensamento de raiva. Eu acho que se eu desse um tiro nele, ou fizesse alguma coisa, seria ótimo. E aí você vai criando todo um cenário na tua cabeça totalmente irreal. Deixa eu compartilhar aqui de novo. É a tagarelice mental. É a tagarelice mental. O desejo instintivo de poder e status cria uma ansiedade impulsionada pelo medo da rejeição e a perda do poder. Lógico, se eu quero poder, eu tenho medo de perder o poder, porque eu tenho um desejo. Um forte desejo de sucesso gera medo ainda mais forte do fracasso. E se o medo surge, pode criar o fracasso. Quer dizer, o próprio medo faz com que você fracasse. O medo e a agressividade estão à espreita para derrubar as portas da razão. E aqui é uma coisa importante, por que o livro fala que a gente tem que seguir a razão?
mas a gente não pode ignorar a emoção, porque a razão vem para justamente que a gente aprenda a educar esses dois outros cérebros, o instintivo e o emocional. É para isso que nós temos a razão. Mas a razão não é tudo, porque se você não educa o passado, você não tem como ir para frente. Com a emergência do cérebro emocional, a consciência começou a libertar-se da sobrevivência física. Não sei por que eu escrevi isso. Bom. O medo e desejo são criados... eu já falei isso daqui. Medo. Em determinadas situações, o medo pode se desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável. Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, quando estão baseados em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um exemplo. E no caso que o Irineu deu, ele não sabia o porquê que ele tinha medo, até ele ir atrás e entender que aquilo tinha uma origem antes dele nascer. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que podem ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor. As respostas do organismo também se apresentam de diferentes modos, de acordo com a intensidade do medo. Quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando afeta profundamente o indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de fobia. Tenho fobia de entrar em elevador, eu tenho fobia de aranha, isso é muito normal, fobia de altura, né? As pessoas podem desenvolver fobias por várias coisas, como medo de aranhas, que é aracnofobia, medo de gato, eu não sabia que tem, que é elurofobia, medo de tomar banho, a blutofobia, medo de altura, que é acrofobia, medo de não ter fobias, afobia, medo de ser tocado, que é a fefobia, entre muitos outros. Essa do cachorro aqui, essa daqui para mim é a melhor foto que tem do cachorro pendurado na coisa. Reações ao medo, aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente o ser humano. Inconscientemente, as características físicas produzidas pelo sentimento do medo preparam o corpo para duas prováveis reações, confronto ou fuga, né? Olha aqui, a zebra está correndo, enquanto que o leão e o elefante estão se olhando. O que eles vão fazer aqui? A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto diante de situações de antecipação de perigo de algo desconhecido ou estranho que provocam medo, dúvida ou expectativa. A grande questão, pessoal, é a gente antecipar. A nossa grande questão é a expectativa. É a expectativa que gera a maior parte dos problemas, sabe? É normal você ficar ansioso antes de viajar, de estar com vontade de ir e tudo mais. Mas quando você põe excesso de expectativa numa pessoa, em alguma coisa, algum desejo seu, obviamente que isso pode gerar medo, gerar ansiedade, vai gerar um monte de coisa. O medo é a avaliação de perigo, a ansiedade é o estado de sentimento desagradável, evocado quando o medo é estimulado. Tanto o medo como a ansiedade envolve uma orientação ao futuro, de modo que questões do tipo e se predominam na mente humana. Hoje, o medo e a ansiedade estão relacionados quando uma sensação aparece ou a outra vem praticamente junto. O mais interessante hoje, eu encontrei uma pessoa, ela veio comentar comigo que a filha dela perdeu acho que a semana passada, gêmeos. E por que ela começou a chorar que a filha perdeu gêmeos? E o genro estava chorando também? Porque eles estavam querendo o genro, mas era um menino e podia pedalar comigo. Olha a expectativa dele. O meu filho ia ser um menino e podia pedalar comigo. Entende que é uma expectativa? E isso puxa a emoção.
uma emoção de, ai, coitadinho de mim, coitadinho do meu filho que não veio, porque ele tinha uma expectativa desta criança poder fazer alguma coisa. A avó tinha outra expectativa em relação à filha que estava sofrendo. E isso tudo gera o sofrimento. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou mostrando que as expectativas, nesse caso, é que estavam causando todo este sofrimento. Em vez de você racionalmente falar, cara, perdi, tudo bem. Posso ter outros filhos. Então, quando você realiza um luto, você pode realizar um luto da pior forma possível, lembrando do passado, do futuro, lembrando de coisas e se apegando a aspectos emocionais, que não estou dizendo que esteja errado, em hipótese alguma, mas que isso te traz mais dor, ou você pode realmente parar e falar, puxa vida, que falta esta pessoa está fazendo para mim. Vou ficar em silêncio, vou curtir o meu luto. É diferente. Quando eu entro na questão emocional. Mas, Marcos... Desculpa, Cláudio. Não, pode falar. Aí entra naquela questão da pergunta que você fez no início, antes de começar a palestra, e a resposta que eu te dei, de que você racionalizando, você tem menos sofrimento e você pode fazer da sua vida uma coisa melhor e ter um melhor desenvolvimento, um melhor progresso. Eu acho que o termo racionalizar é muito forte, Desirê, porque racionalizar para mim significa que eu vou bloquear a minha emoção. Se eu bloqueio a emoção, se eu usar a razão, mas acolher a minha emoção, a minha dor, aceitá-la, é isso. Ok. Tá ok. Acordo. Cláudio. O mais difícil dessas coisas todas, porque quando a gente fica discutindo coisas na teoria, né? Porque tem coisas que só vivendo é que a gente sabe a dimensão das coisas. Né? Verdade. Tudo é solucionável, mas na vida não é. E o pior dessas coisas todas que você está dizendo, eu já estava pronto para pedir aqui, quando você tangenciou o que eu ia falar. Que o pior de tudo na vida, e que carrega toda essa corrente, que é dificílimo de você ligar, eu acho que até em certos casos é impossível de você resolver, é a dor. É a dor. A dor, ela carrega uma série de coisas dentro dela, e ela pode ter 1000 razões subjetivas que você não vai encontrar solução, e você carrega esse batimento acelerado, essa taquicardia, essa descarga de adrenalina por uma coisa qualquer que você não percebe, como o amigo ali falou, o Irineu, que ele, ainda bem que conseguiu encontrar o foco da dor dele, né, do sentimento dele, e com isso ele pôde se cuidar. Mas isso não é uma coisa fácil de resolver, isso é uma coisa relativamente nova, essa coisa da psicologia, da psiquiatria. E outra coisa que você falou, da hereditariedade. Quer dizer, minha mãe teve um problema que eu absorvi, e eu nunca vou saber explicitar isso, porque eu não sei, nunca conversei com a minha mãe sobre isso, entendeu? Eu nunca conversei com meu pai ou com minha avó, e aí está vindo uma coisa genética que me prejudica em excesso, e eu nunca vou conseguir explicitar, então essa dor nunca ela vai conseguir passar, a não ser se você tem fé. Né? Aí a fé resolve as coisas. Porque aí pode resolver. Quando você se agarra na fé, você não admite que você possa falhar diante de Deus, porque a fé é uma coisa que você, quando você se entrega a ela, você entra numa tal conexão, assim penso eu, você entra numa tal conexão com Deus que você não admite mais falhar, porque você conseguiu o mais difícil da vida, que é conectar com Deus. Né? Isso é a coisa mais difícil que existe. Mas você está falando uma coisa muito boa, Cláudio. Só que tem uma coisa, você só vai conseguir essa conexão com Deus quando você passar pelo medo.
Isso está muito claro no livro de Urântia. Mas nem Nós sempre... temos que fazer a tarefa de passar pelo medo para que ele possa, até esqueci o termo, para que ele possa ancorar, para que ele possa se ancorar com a gente. Isso no Então, caso, isso no caso do medo, Marcos, mas nem sempre as coisas provêm do medo. Né? Perfeito, perfeito. A ansiedade que está ali falando, isso carrega... A ansiedade vem por diversos fatores na vida. Perfeito. Não há como você enquadrar as coisas. Quando você consegue ter um sentido de esclarecimento, ou você consegue ter alguma trilha para você caminhar, você consegue até sair do fundo desse poço. Pode ser até que consiga sair desse poço. Mas quando você não tem isso, só tem uma coisa, a fé. Porque o resto... A fé. É verdade, você tem razão. Você tem razão, Cláudio. Você está falando coisas que são hoje, por exemplo, para mim, que não tenho essas coisas todas. A hora que aquela... Desculpe que eu não me lembro... Quando ela contou a história da pessoa que furou o olho, eu estava de cabeça baixa e não observei quem é que estava falando. Então, desculpe não citar o nome. Aquilo ali acabou comigo. Entendeu? Isso me dói ver um ser humano entrar nesse estado de desespero tal, que vai fazer uma coisa que é terrível e que não vai resolver o problema dele. Porque se ele não quer enxergar com a vista, ele vai enxergar por dentro. Quer dizer, não resolve o problema. Então, é assim uma... Mas o suicídio não resolve, né, Cláudio? Mas o suicídio também não resolve. O suicídio, pelo menos, você se vai. Agora, você está vivendo, você tenta cortar a corda e você não corta a corda, você faz um troço horroroso com eles. Coitado dessa pessoa. É verdade. Verdade. Me embrulhou o estômago, porque eu vejo que é uma pessoa tentando uma saída para uma dor que ela não vai encontrar, porque a dor vai estar lá dentro dela, não resolve. Então, por isso que Diga. Não, por isso que os borderline se suicidam, os jovens borderline se suicidam. Eles falam que eles não só se suicidam, como eles se mutilam, porque eles dizem que a dor da mutilação é menor do que a dor psicológica que eles estão vivendo. E outro dia eu li uma reportagem, isso foi dolorido, porque os pais deram todo o suporte para o filho, todo. A mãe parou de trabalhar, eles começaram a dar todo o suporte para o filho, fizeram tudo que você possa imaginar. E o menino se matou, cara. Eu conheço um caso assim. Faz, né? Você dá todo o suporte, você faz tudo, Cláudio. É difícil, cara. Agora, tem uma coisa curiosa que você fala, porque eu já conheci uma pessoa assim, quando a gente não passa pela experiência, a gente acha difícil o outro passar. Eu tinha uma conhecida, tenho uma conhecida, que ela sempre diz assim, não, mas a pessoa não pode estar passando isso. Eu falo, como não? Porque você não passa, ela não passa. Então, muitas vezes, a gente comete um engano de que porque a gente não passa por aquilo, a outra não passa, e você não consegue aceitar. Claro. Não, a minha pena... Você não consegue entender. Meu sentimento é que eu sei que o que ele fez, se tivesse feito e solucionasse a dor dele, bom, mas não vai solucionar. Então, isso é que eu fico... Não vai. Isso é que me entristece, me causa tristeza profunda de irmandade, de humanidade, de olhar para um ser humano que é igual a mim, que passa pelas coisas que eu passo, que está nessa vida maluca que a gente está vivendo e que está... Você citou aí, o Flávio também citou, e toda hora a gente tem exemplo para essa situação, só para colocar um dedinho de prosa assim a mais. Dizem que todas essas coisas dos apocalipses que são citados aqui e ali, e que um momento como esse fica até muito perto de você, porque você vai vendo a situação ficar tão desesperadora que você começa a acreditar que as sombras estão chegando, né? Verdade. A teoria dessa pessoa que eu ouvi é muito interessante, que nós vamos passar, e vamos passar mesmo. Com esse negócio da miserabilidade do mundo, e vamos citar que está mais perto do nosso país, quando o governo suspender os pagamentos dos auxílios, haverá cerca de 60 milhões de miseráveis.
60 milhões de pessoas que não terão o que comer, que passarão pelo menos 3 dias na semana sem ter o que comer. E nos outros que terão alguma coisa, porque elas terão que viver da caridade alheia, porque não haverá não haverá emprego, não haverá o governo, que, em último caso, é quem soluciona essas coisas, porque quem é que vai amparar os miseráveis? Um Estado de governo. Então, essa gente irá se formar pelo mundo, e aqui, fundamentalmente, e você vai começar a cruzar do final do ano, do outro ano, no progresso do outro ano, você vai começar a cruzar com essas pessoas que estão famigeradas pela rua, pessoas que estarão sentadas, que não terão nem força para levantar. E isso eu acredito piamente, porque não há o que fazer. Não há o que fazer. Eu, quando percebi isso, eu tive para te ligar. Eu fiquei, assim, segurando... Podia ter ligado. Eu ia dizer, mas, pô, é um negócio tão difícil de conversar, que eu falei, e era sei lá, meia-noite, falei, pô, vou tirar o sono dele, já vai tirar o meu, fico eu sozinho. Mas eu ia te telefonar para te dizer, Marcos, você já pensou no que tem aí pela frente, o que nós vamos enfrentar como entendeu? Como confiantes no livro, como confiantes na fé, como confiantes de tudo. Como é que é essa fé que a gente vai ter, que a gente vai olhar para um irmão, uma pessoa qualquer na rua, com criança no colo, entendeu? Tudo em situações das mais deprimentes, das mais terríveis, gente morrendo pelos cantos. É fácil você ver isso. Pô, então, mas você não precisa nem ir muito longe, é só ir para Roraima, que os venezuelanos estão lá. Pois é, não. É só ir para Roraima, cara. É que lá o número ainda é, entendeu? Ainda assim, você vê assim. Eu sei. É como você ir para a África, entendeu? Você vai na África, você vai ver, vai lá e vai ver aquela porção de gente toda morrendo pelos cantos e tal. Mas quando as coisas estão distantes, Roraima, na África, lá na Nova Zelândia, você um pouco se defende. Né? Não estou vendo, não estou... Mas quando começar a cair do teu lado... Vamos ver o que vai acontecer. Mas é interessante seu ponto de vista. Vamos ver, né? Torcer para que não aconteça, né, Cláudio? Bom, vamos lá que já estamos terminando a primeira parte. Depois o Glauber... Bom, tu termina, então depois o Glauber queria falar o que ele levantou a mão daí. As pessoas ansiosas sempre têm medo de alguma coisa, uma nova preocupação ou uma nova ameaça. Para encontrar uma solução, elas devem aprender a não lutar contra o medo, mas deixar de se identificar com eles. É aquilo que eu falei. O que você está alimentando? Que lobo? Lobo branco ou lobo preto? O grande segredo é a desidentificação. Por quê? Porque o grande problema é o medo e a ansiedade se tornarem permanentes. A mesma preocupação volta sempre, a repetição cola. Ela cria conexões profundas na nossa mente, né? A reação do medo no cérebro. O medo é convincente, se acredita que aquilo vai acontecer. As reações reflexas têm voz e falam conosco. Quando se acredita nessa voz, ela toma conta. O medo utiliza um mecanismo para convencer, mesmo quando não há nada a temer. O medo excita a memória. Quando você tem medo, veja tudo aquilo que você pensa. Olha o que está acontecendo na pandemia, gente até hoje dentro de casa. O que nos dá medo lembra algo ruim do passado, o que traz de volta a velha reação. Lembra que eu falei que todas as memórias são guardadas? O medo leva ao silêncio, por vergonha ou culpa, não se fala dele e por isso ele cresce. Por ser uma sensação ruim, empurramos a dor para longe. Mas sentimentos reprimidos permanecem. Foi aquilo que eu falei, que nem uma espinha. Aquilo que resiste, persiste. Por isso que a gente tem que olhar o quanto você puder, todas as suas emoções. E se não tiver ainda essa fé, como o Cláudio falou, você tem que ver isso mesmo com alguém para te ajudar. E o medo é incapacitante, se a pessoa se sente fraca demais para fazer algo contra ele.
Disse que a ansiedade é generalizada porque aquilo de que temos medo não é uma ameaça específica. Em circunstâncias normais, a reação ao medo é física e tem alvo certo. Isto é, o medo é quando você realmente tem uma situação de fato, algo que está acontecendo, que nem você tem um leão, um tigre brigando aqui em cima, isto é uma reação de fato. Isto realmente é algo que está acontecendo e que justifica o medo. Agora, eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar sem isso. Não é que não possa acontecer, mas se você cria expectativas, isso gera ansiedade e aí a coisa fica... Você cria um medo irreal, como é quando a gente entra em pânico. Olha o que ele fala. O medo e o desejo são criados no cérebro instintivo, mediados pelo cérebro emocional e negociados pelo cérebro intelectual. Foi o que eu falei para você. Foi o que eu falei para vocês que eu ia explicar depois. O cérebro reptiliano, o cérebro instintivo, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e o neocórtex, que é a razão. O córtex significa cortiça ou casca em latim. As camadas se mantêm integradas como a anterior, tá vendo? Ó? Você teve primeiro aquilo que é o reptiliano, o límbico que veio com os animais, e agora com o homem veio o neocórtex. O que esse cérebro tem que fazer? Gerenciar. O que acontece? Essa parte expressa uma necessidade. As emoções expressam uma reação à necessidade. E o neocórtex, ele atende ou educa a reação. Então, aqui é uma necessidade instintiva, é uma reação que você possa perceber, porque se não fosse emoção, você não perceberia o que aquele instinto quer dizer. Seria que nem uma criança que chora. Você vê que o bebê ele não sabe que ele está com fome, ou que ele está com qualquer coisa, ele chora. A reação dele é chorar. Então, a emoção, ela dá um significado à necessidade. E a razão vem para educar. Por exemplo, de repente você sente algo estranho, que é estou com fome. Quem vai significar isso, você nem pode ver que está com fome, mas você, a tua emoção fala, nossa, uma torta de banana seria uma delícia agora. Por emoção. Aí a tua razão entra. Será que eu posso ingerir todas as calorias? É isso mesmo que quero? Porque para saciar a fome, o teu cérebro vai buscar todas as experiências que ele tem que você possa ter na sua mão agora. Eu posso comer doce, tomar Coca-Cola, qualquer coisa. Eu preciso satisfazer esta necessidade aqui, que é uma necessidade instintiva de sobrevivência. Então, a primeira coisa que vem é uma torta. Aí você, ou se você é diabético, vai comer doce. Por exemplo, se a pessoa é uma diabética, né? Aqui. Aí ele fala, será que eu posso ingerir tudo isso daqui mesmo? Não, eu vou comer outra coisa. Então, esse é o processo de educação. O teu instinto diz assim, nossa, eu quero pegar aquela pessoa e enforcar. Aí você sente na emoção aquele impulso de ir lá enforcar a pessoa. Aí você vem para a razão e fala, mas espera aí, para. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero enforcar a pessoa? Tá bom, eu estou com raiva, mas se eu enforcar a pessoa, eu vou ter um monte de consequências que vão ser muito piores. E aí você volta e educa isso daqui e acha outra forma de resolver sua questão com a pessoa. Então, o instinto põe para fora. Né? Você pode estar com instinto sexual. Você fala assim, nossa, vou correr atrás da primeira mulher que tem na rua. O teu instinto te dá um impulso para você fazer isso. Aí você usa a razão. Cara, se eu fizer isso, eu posso ser preso, eu posso apanhar, eu posso fazer qualquer coisa. Então você volta e vai educando esta parte. Isso daqui é evolução. Né? Veio tudo das plantas, veio dos animais, e aí você chega na parte do homem que tem razão para educar esta parte. Isso faz parte da evolução. E sinônimos para medo é susto, horror, fobia, temor, pavor, receio, covardia. Sentimentos, que a gente falou lá. Os sentimentos podem ser definidos como os estados e as reações que o corpo humano são capazes de expressar diante dos acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Que eles significam. A emoção é um impulso. O sentimento é um significado disso. Essas reações ou estados do corpo humano são coisas comuns a todos os seres e podem ser manifestados tanto para acontecimentos recentes, quanto para algo que seja revivido por meio de lembranças ativadas pela memória.
Diferença entre emoção e sentimento. As emoções são reflexos naturais diante de acontecimentos. São uma resposta química comandada pelo cérebro humano, pela rede mente-corpo. Já os sentimentos são uma consequência das emoções e são sentidos por cada pessoa de acordo com a sua experiência, personalidade, cultura e criação. Os sentimentos podem ser definidos como a observação das emoções. Veja, a emoção é tudo aquilo que a gente viu. O sentimento é você observar as reações provocadas por ela. E aí você significa a emoção. Do mesmo jeito que a emoção significa o instinto, né? Ela dá um significado, um impulso para você satisfazer o instinto. O sentimento, ele dá um significado para aquela emoção. Um sentimento de culpa, um desejo, uma carência, uma admiração. As emoções são reflexos inconscientes do ser humano. Os sentimentos são mais conscientes e relacionados com a avaliação das emoções, são as atribuições mentais das emoções, são os seus significados. As emoções e sentimentos são complementares, porque as emoções vividas dão origem aos sentimentos. Então, aqui você entende que você, na primeira parte, você tem um impulso, a sua emoção quer satisfazer aquele impulso porque ele não pode falar. O seu sentimento dá significado àquele impulso que a emoção teve. Estou com fome, quero comer. E aí você vai conscientemente ver como você vai satisfazer aquela emoção. Por isso que eles são complementares. Se não houvesse a emoção que te impulsiona a ação, o teu instinto, a tua fome, as tuas necessidades não seriam atendidas. Por isso que a emoção está ligada a mover-se, a andar, a ir para frente, a procurar satisfazer as suas necessidades. A emoção e as várias relações com ela relacionadas estão alinhadas com o corpo, enquanto os sentimentos estão alinhados com a alma. Porque quem sente é a alma. É a alma que é a criação conjunta do ajustador do pensamento com as suas decisões, é quem sente. E que depois pode vivenciar esses sentimentos mais nobres que não sejam só relativos aos impulsos animais que a gente tem. Quando você se volta para o espírito, a alma, né? A emoção é a base para os sentimentos elevados do amor, da compaixão, de outras coisas que você vai ter. E as sensações? Onde é que as sensações entram aí? Sensações em animais ou humanos corresponde à detecção de estímulos externos ou externos, como olhos detectando ondas de luz, ouvidos detectando ondas sonoras. É diferente da percepção, que diz respeito à compreensão e descrição do estímulo. Ver uma cadeira, ouvir uma guitarra. As sensações envolvem 3 etapas. Receptores sensoriais, que detectam estímulos. Estímulos sensoriais são traduzidos em impulsos elétricos, potenciais de ação e emoções, a serem decodificadas pelo cérebro. Os impulsos elétricos se movem ao longo das vias neurais para partes específicas do cérebro, onde os impulsos são decodificados em informações úteis, originando reações instintivas ou emocionais. Está aqui o processo. O que acontece aqui? Nós vimos no estudo que nós temos 12 sensações, né? Os nossos sentidos são 12, não apenas 5.